tá tudo bom? Eu sou a Juliane e você tá no Kyrios Ateliê. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre costura, especificamente sobre aqueles nozinhos que formam embaixo do nosso tecido quando a gente começa a costurar. Esses nozinhos, eles não são legais, não dá um acabamento bacana para as nossas peças, então existem alguns truques para ele não acontecer. Na maioria das vezes não é um caso de desregulagem da máquina, basta a gente prestar atenção em alguns pontos na hora de colocar a linha, que isso facilita bastante e dá um acabamento muito melhor na nossa peça. Primeira coisa que você vai prestar atenção é na compra da sua linha. Compre sempre produtos de boa qualidade, tá bom? Tanto fios sintéticos quanto de algodão. Dê uma olhadinha no seu manual, que normalmente lá sugere qual é o melhor fio para sua máquina, tá? Mas sempre procure fios de qualidade para colocar lá, porque isso já é um grande passo para ela não dar nozinhos no seu tecido. As outras dicas a gente vai para a máquina para eu te mostrar como a gente faz. A primeira coisa que você vai prestar atenção é a direção da sua linha. Toda máquina, ela indica quais são os pontos que você tem que passar a linha para ela ficar certinha. Se a sua máquina não tem esses desenhos, com certeza tem no manual dela. Então, é só dar uma olhadinha para seguir o passo a passo e colocar certinho. Esses pontos são importantes para a tensão da linha. Se a tensão da linha não estiver certinha, a sua máquina vai patinar e aí ela vai dar uma enrolada nos pontos na hora da costura no tecido. Segundo ponto, a bobina, certo? Primeira coisa que você vai prestar atenção na sua bobina é que tipo de bobina que a sua máquina pede. Tem máquina que pede bobina alta e tem máquina que pede bobina baixa. Uma não serve na outra, tem que ser específica, tá bom? Então, no caso da minha aqui, é uma bobina alta. Quando você for comprar a sua bobina, presta atenção se ela é chatinha, tá vendo? Ela não tem nenhuma curva aqui, ela é bem retinha. Essas têm um encaixe perfeito para sua máquina. Tem bobinas que elas são altinhas e essas ficam sambando na máquina, o que contribui para ela dar uma enrolada aqui também. Então, lembra sempre de prestar atenção nisso na hora da compra da sua bobina. Outra coisa que a gente vai prestar atenção na hora de enrolar a linha aqui. A máquina também tem os pontos de arremate aqui para você colocar a sua linha até o enchimento aqui da bobina, tá bom? Se ela não tiver com os pontos específicos desenhados na máquina, tem no seu manual. Então, dá uma olhada, porque é importante para sua linha estar com a tensão certa, para ela fazer aqui o enchimento perfeito da sua bobina. A bobina, ela não pode encher demais só na parte superior ou demais só na parte inferior. Ela tem que encher igualmente por completo, porque senão ela vai enrolar, vai criar nozinhos e vai enrolar na hora da sua costura. Outro ponto da bobina que a gente precisa prestar atenção é na hora de colocar ela aqui na base, para ela sair certinha. No caso da minha, tanto no manual quanto no desenho aqui da tampa, ela pede para a linha girar em sentido anti-horário, tá bom? Então, eu coloco aqui a minha bobina em sentido anti-horário. Tá vendo? Ó, a linha sai em sentido anti-horário. E aí, eu encaixo aqui na minha máquina, para a agulha poder puxar depois. Isso também é extremamente importante para ela não dar nozinho aqui na parte de baixo e para sua costura sair retinha com a tensão perfeita. Se você não se sentir segura só de deixar aqui o excesso para trás, você pode segurar ela, a linha aqui, ó, com os primeiros pontinhos, ó, tô segurando a linha aqui atrás, tá vendo? Tô segurando aqui, e aí eu vou dar os primeiros pontinhos, vou dar o retrocesso, mas já posso soltar aqui porque o primeiro pontinho já foi. Então, isso garante que a máquina não vai engolir a linha e não vai formar nenhum nozinho no seu trabalho. Terminou aqui a costura, levanta o pezinho e na hora de girar o volante, presta atenção qual é a direção que o seu manual manda girar esse volante. No caso aqui do meu, eu giro sempre para frente, tá bom? Isso também é importante para o bom funcionamento do seu motor. Não vai interferir tanto na questão do nó, mas sim no funcionamento do motor para a máquina não travar.
Outra coisa, a hora que você for girar aqui o volante, certifique-se que você vai girar e a agulha vai subir por completo, tirando toda a linha do trabalho, ó. Assim você não precisa fazer força para puxar o seu trabalho e você não corre o risco de tirar aqui essa parte do eixo. Porque a hora que você tira isso aqui do eixo, você desalinha todo o ponto. Aí precisa de um técnico para arrumar. Então, tira toda a linha, sente que a linha saiu toda para fora, que não tá presa lá na parte de baixo, e aí sim você corta o trabalho e puxa. Um outro ponto para você prestar atenção, além desses que eu já te falei, é na hora da costura em relação ao tecido. Na hora que você posicionar ele lá no carrinho, não puxa o tecido, tá? Nem para frente, nem para trás. Você vai segurar ele e vai simplesmente dar a direção para a sua costura. Isso evita também muitos nozinhos. Por hoje é isso. Se você tem mais alguma dica, dúvidas ou sugestões, deixa aqui nos comentários e fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal. E eu te vejo por lá. Até a próxima!